Você sabia que antigamente o cérebro, o sistema nervoso como um todo, ele era subestimado? Se achava que ele não tinha lá tanta relevância e sim o coração era o grande responsável pelas emoções, comportamento inteligente. Nessa aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre a história da neurociência e como que o conhecimento do sistema nervoso foi evoluindo com o tempo. Só que antes de começar essa aula, se você ainda não é inscrito e quer ajudar esse canal, se inscreve aí embaixo, deixe seu curtir, o seu comentário, que isso ajuda muito na continuação aqui do nosso trabalho. Mas sem mais demoras, vamos estudar neuro! A grande hipótese é que os nossos ancestrais pré-históricos, eles já sabiam que o encéfalo, de alguma maneira, ele era essencial à vida. Por quê? Já encontraram hominídeos de mais de 1 milhão de anos atrás que tinham sinais de lesões, de traumatismos cranianos, que indicavam que esses indivíduos eles já atacavam os seus oponentes no crânio quando queriam matar, ou seja, de alguma forma eles sabiam que tinha alguma coisa dentro da cabeça que era importante para a vida. Há cerca de 7.000 anos, as pessoas perfuravam os crânios uns dos outros com objetivo curativo. Olha essa imagem aqui. Foi encontrada essas imagens mostrando que os antigos eles já faziam um mecanismo de trepanação, se perfurar o crânio, para tratar algumas patologias, por exemplo, desordens mentais, cefaleias importantes. Então se sabia que alguma coisa tinha ali dentro da calota craniana e isso de alguma maneira provocava essas doenças, essas dores de cabeça e tudo mais. Escritos datando quase 5.000 anos atrás mostravam que os médicos do Egito Antigo estavam cientes de muitos sintomas de lesões encefálicas. Por exemplo, eles sabiam que quando a pessoa tinha um traumatismo craniano, de alguma maneira isso influenciava no movimento, na sensibilidade. Então, desde muito antes, já se especulava, será que o cérebro, o encéfalo de uma forma geral, ele não tem alguma importância? Será que ele não está relacionado com funções vitais para nós? Porém, vale ressaltar que até então o coração ele era o órgão que era considerado como a sede do espírito e das memórias. Tanto que quando as pessoas elas morriam, o que eles faziam? Eles retiravam o cérebro da pessoa, o encéfalo pelo nariz e jogava fora, porque acreditavam que não tinha lá tanta relevância, mas sim o coração. A alma da pessoa residia no coração e esse órgão sim era responsável pelo nosso comportamento e era ali que a nossa alma ficava alojada. Porém, isso começou a mudar quando Hipócrates, que é considerado até hoje como o pai da medicina, ele escreveu sobre a doença sagrada, isso no século 6 a.C. Dá uma olhada. O homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas de apenas do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o risco e a diversão, o pesar, o luto, o desalento e a lamentação. E por isso, de uma maneira especial, nós adquirimos sabedoria e conhecimento e enxergamos, ouvimos, sabemos o que é justo e injusto, o que é bom, o que é ruim, o que é doce, o que é insípido, e pelo mesmo órgão nos tornamos loucos e delirantes, medos, terrores nos assombram. Todas essas coisas nós temos de suportar do encéfalo quando não está sadio. Nesse sentido, opino que é o encéfalo quem exerce o maior poder sobre o homem. Isso aqui na época, gente, foi considerado loucura, porque até então se acreditava que o coração sim era responsável por tudo isso, mas Hipócrates ele era um homem de visão, que via mais à frente. Apesar de ele ter essa visão, até esse momento ainda não era muito aceito essa hipótese de Hipócrates que sim o comportamento, as emoções, tudo passava para o encéfalo. Então essa teoria dele acabou sendo guardada por um bom tempo. Como eu disse, essa visão não era totalmente aceita. Aristóteles, em 384 a.C., ainda acreditava que o coração era o centro do intelecto. Então, ele explicava que o encéfalo ele funcionaria como se fosse um radiador. Gente, olha que coisa louca, presta atenção comigo. Acreditava-se que o coração ele esquentava o sangue
E, porém, esse sangue ele passava para o encéfalo para que o encéfalo pudesse resfriar. Então, é como se fosse um radiador de um carro mesmo, né? É como se o encéfalo servisse para isso, para resfriar o sangue. Tanto que acreditava-se que o comportamento inteligente estava relacionado com a capacidade do cérebro resfriar o sangue, mas que o coração ele era o centro aí do intelecto, que era quem mandava mesmo. Doido, né? Mas lembrando que nós estamos falando isso 384 anos antes de Cristo. Um tempo se passou e veio Galeno. Isso aqui, gente, é 130 anos depois de Cristo. Ele acreditava e concordava com a hipótese de Hipócrates, que sim, é o encéfalo que é responsável pelo comportamento inteligente. Então ele fazia dissecações de animais e quando ele encontrava, né, estruturas que eram mais macias, por exemplo, o cérebro em si, ele acreditava-se que essa estrutura estaria relacionada com sensações. Enquanto quando palpava o cerebelo, que é uma estrutura mais dura, mais densa, ele acreditava que esse órgão estava relacionado com movimento, ou seja, isso era algo especulativo, né? Ah, eu estou vendo uma estrutura mais leve, sensação, mais duro, movimento. E essa visão de Galeno, ela permaneceu por quase 1500 anos. Então, gente, observem como que passou-se muitos, milhares de anos e até então não se sabia direito o que o sistema nervoso fazia. Em 1500, uma teoria ganhou espaço na neurociências e foi muito difundida, que é a teoria da mecânica de fluidos. Então acreditavam-se, gente, que o líquor que estava lá dentro do encéfalo tinha uma relação com contração muscular. Olha que coisa doida, gente. Eles acreditavam como se os ventrículos fossem uma bomba que jorrassem o líquor, e daí esse líquor entrava nos músculos, ó, porque quando contrai o músculo dá a impressão que ele encheu, né? Então acreditava-se que isso levava a uma contração muscular, ou seja, os ventrículos bobeavam o líquor enchia o músculo e existia uma contração muscular. E essa teoria, ela foi muito difundida por volta de 1500 depois de Cristo. Durante os séculos 17 e 18, tudo começou a mudar. Então essa teoria da mecânica dos fluidos foi deixada de lado e começou a acreditar-se que a substância branca, de alguma forma, estaria relacionado com levar informações do corpo em direção ao córtex e do córtex em direção ao corpo, ou seja, vias que ascendiam e levavam informações sensoriais e de alguma forma algumas fibras desciam, então fibras descendentes que estariam relacionadas com o movimento. No final do século XVIII foi observada uma coisa intrigante, que existia um mesmo padrão nas elevações que nós chamamos de giros, ó, esse aqui, então essas circunvoluções, esses giros e essas depressões, os sulcos. Então começou-se a observar-se que em diferentes espécies de animais existia um certo padrão. Então, esses giros eles eram presentes em diferentes encéfalos. Então daí começou-se a ter a hipótese que os lobos cerebrais, então aí começou-se a falar de lobos cerebrais, e a hipótese seria o quê? Que determinadas áreas do córtex teriam funções diferentes. Aí chega uma era legal, que é a era da localização cerebral. Daí começou a realmente se especular, será que essa parte anterior, o lobo frontal, está relacionado com movimento, parte posterior com sensibilidade? Então, a partir daí, o encéfalo ele já tinha uma visão que realmente ele era o principal órgão do sistema do corpo, de uma forma geral, e que ele tinha diversas funções. Então, começou-se uma busca. O que cada área do cérebro faz? Grava essa data, gente, século XIX. Nesses 100 anos se descobriu mais coisas sobre o sistema nervoso do que toda a história passada, do que todos esses milênios de especulações e tudo mais. E nesse período, 4 ideias-chave cresceram muito, que eram elas: os neurônios como fios condutores, localizações de funções específicas, a evolução do sistema nervoso e também a ideia do neurônio, que seria a célula-chave. Vamos estudar um pouquinho melhor disso para a gente entender. Em 1951, o cientista Luigi Galvani e o biólogo Emile Du Bois-Reymond trouxeram um conceito de que os nervos
funcionariam como se fossem fios que levavam sinais elétricos. Nossa, Rogério, como assim? Por quê? Eles viam que quando esses nervos eles eram estimulados, os músculos se contraíam. E daí que veio uma hipótese, né? Bem, se esse nervo aqui, quando ele é estimulado, ele leva a contração muscular, provavelmente ele funciona como se fosse um fio, que está chegando um impulso elétrico que vai ali e contrai o músculo. Em 1810, o médico Charles Bell, já ouviu falar de Bell, né? Por exemplo, paralisia de Bell, esse médico é extremamente importante na neurociência também. E o fisiologista François de Magendie, eles descobriram que os nervos, eles levavam informações tanto motoras quanto sensoriais, ou seja, os nervos, na verdade, eles eram mistos. Só que ao chegar na medula, aquela porção, aquelas raízes que estavam anteriores, estavam relacionados com movimento, enquanto que as raízes que estavam atrás, as posteriores, raízes dorsais, elas estavam relacionadas com sensibilidade. Isso em 1810. Em 1859, Darwin veio com a sua teoria da evolução, que foi assim algo que revolucionou mesmo a história como um todo. E ele comparou o sistema nervoso de diferentes animais e ele viu que esse sistema nervoso ele tinha respostas similares. Só que daí a explicação dele era qual, né? Apesar desses encéfalos, desse sistema nervoso, desses animais diferentes serem parecidos, houve uma evolução de acordo com a necessidade desses animais. Então, por isso que ele acreditava que o encéfalo ele evoluiu de acordo com a necessidade dos animais de uma forma geral. E em 1861, Paul Broca foi apresentado a um paciente que compreendia a linguagem, mas era incapaz de falar. Talvez você já ouviu falar desse nome Broca. E olha só que interessante, após a morte desse indivíduo, ele foi estudar o cérebro desse indivíduo e viu o quê? Que ele tinha uma lesão no lobo frontal esquerdo, numa área específica. Olha aqui, ele concluiu que essa área no lobo frontal específica, na parte lateral, seria uma região responsável pela produção da fala. Inclusive, esse quadro de afasia motora, até hoje em dia é chamado de afasia de Broca. E essa área aqui que ele descobriu, acabou levando o nome de área de Broca, exatamente por isso. Então, como eu disse, a partir daí começou a se estudar as áreas específicas do sistema nervoso. E em 1839, o zoólogo Theodore Schwann, você já deve ter ouvido falar desse Schwann em algum lugar, né? Como por exemplo a célula de Schwann, ele veio com a teoria celular. Isso trazia, gente, uma teoria que falava que todos os tecidos são compostos por unidades microscópicas, células. Daí você pode estar falando, Rogério, isso é óbvio para nós hoje, só que essa ideia de todo o nosso organismo ser composto por células surgiu lá em 1839 com Theodore Schwann. E olha só que interessante, em 1900 foi descoberto que o neurônio era a unidade funcional do sistema nervoso, ou seja, a célula responsável pelas funções superiores e cognitivas do cérebro. Então, essa teoria celular ela veio a ser confirmada também no córtex. E sobre a história da neurociência, gente, é importante que nós saibamos que ela ainda está sendo escrita, muita coisa ainda está sendo descoberta, novos recursos como a ressonância magnética funcional têm dado muitas respostas sobre diversas funções que antes eram desconhecidas. Então, o objetivo desse vídeo de hoje foi só conhecer um pouquinho do passado para que nós possamos olhar para o futuro e descobrir muito ainda sobre o córtex. Se você gostou dessa aula, deixe o seu curtir, o seu comentário aí embaixo, porque sempre que você deixa o seu like, que você se inscreve no canal, o YouTube ele entende que esse conteúdo aqui é um conteúdo relevante e distribui para mais pessoas também. Um grande abraço, obrigado por ter assistido até aqui, até mais!